Meu nome é Gabriele, tenho 22 anos, sou formada em comunicação aqui pela Unisc e aos 23 dias de vida fui adotada por uma família lá de Candelária. Os meus pais sempre quiseram ter um filho, mas não conseguiam engravidar. Minha mãe fez vários tratamentos, mas nunca conseguiu, enfim, ter a felicidade de ter um bebê. Um dia conversaram com um amigo em comum, que era juiz aqui em Santa Cruz, e ele havia comentado sobre uma moça que tinha um bebê, que estava grávida na época, e que não teria condições de criar aquela criança. Os meus pais, com uma ideia até então de não adotar, ficaram um pouco receosos, assim, mas logo, tentando fazer mais os tratamentos, não conseguiram, então aceitaram a ideia e começaram a pensar um pouco mais sobre a adoção. Chegaram a entrar na fila de adoção naquela época, mas inclusive até hoje não foram chamados. Eu sou filha única desse casal, sempre tive uma boa relação, sempre fiquei sabendo da situação, como era. Quando eu era pequena, realmente as pessoas me perguntavam como eu era, qual era a minha situação com os meus pais. Eu dizia que eu era filha do coração, que na época os meus pais não tinham leite para me dar. Então, sempre foi uma coisa bem tranquila assim para nós. Nunca tive nenhum problema quanto a isso. Desde pequena, meus pais me falaram, me aconselharam sobre o que era o assunto e foi algo sempre bem liberal dentro de casa. Tu ter essa estrutura, tu ter essa liberdade para conversar é o grande diferencial da adoção, porque eu me vejo entrando em uma família que me acolheu de braços abertos, que me desejava e que me deu toda a base para ser o que eu sou hoje. Eu nunca realmente senti vontade de procurar para querer uma aproximação. Eu tive curiosidade em saber algumas coisas, entender mesmo o porquê disso tudo, porque eu não, né? Então, algumas vezes me passa isso pela cabeça, mas por outro lado também ela me deixou livre para que eu tivesse uma outra condição de vida. Então, os meus pais sempre foram muito especiais comigo. Eu entrei numa família onde eu era a primeira neta, a primeira filha, a primeira sobrinha. Sobre a parte de adoção, eu acredito que é uma coisa boa, porque para mim, pelo menos, sempre foi. Eu sempre recebi muito amor, muito carinho, não só pela questão financeira, mas pela estabilidade que eu tive, a estrutura emocional que meus pais sempre trataram o assunto, a liberdade que a gente tem para conversar sobre isso também. Eu acredito que existam situações difíceis, como eu fui adotada desde pequenininha, com 23 dias, a estrutura que eu tenho de família é aquela, a noção que eu tenho de pai e mãe são eles, então eu não me vejo entrando hoje em uma nova família ou procurando esses meus pais biológicos para dizer: oi, eu sou tua filha, oi, eu sou tua irmã. Não, eu não tenho ligação com essas pessoas, não tenho rancor também, mas a minha família não é essa. Eu posso tratar eles como conhecidos, no máximo amigos, mas família, pai e mãe, é a base que eu tenho, é de quem me criou. Eu gostaria de adotar também. Nunca pensei em ter filhos próprios. É uma coisa que eu vejo desde pequena, assim. Eu acredito que eu tive essa oportunidade, que para mim nada mais é do que uma grande oportunidade e que tem muitas crianças que precisam da mesma coisa. Fico um pouco emocionada, principalmente em relação ao meu pai, porque ele tem uma estrutura que já vem, uma estrutura familiar mais rígida, aquela mais antiga, assim. Então, saber que ele se emocionou, saber que ele que me desejava muito, que eu fui parar numa família aonde eu fui muito desejada, isso principalmente é o que me move, assim. Foi o que muda, é o que muda bastante pensar em adoção, saber que eles me esperaram e prepararam tudo para minha chegada. Eu gostaria de adotar também um bebezinho para justamente criar e moldar essa criança conforme a minha estrutura familiar, conforme o que a gente teve de ensinamento em casa. Então, eu não tenho preconceito quanto a isso, gostaria muito de ter essa oportunidade. Para quem pensa em adotar, eu tenho alguns conselhos. Primeiro, sempre fale para o seu filho
para essa pessoa o porquê da adoção, trate disso como um assunto natural em casa, sempre se coloque aberto a conversar, a dialogar, nunca esconda os motivos do porquê foi adotado e os motivos que a pessoa sabe da adoção.